A conduta do crente na batalha espiritual. Eu convido os irmãos para que abram as vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Nós vamos ler todo o texto, do verso 10 até o versículo de número 20. Nós estamos em batalha espiritual, irmãos. E é importante nós termos essa consciência. Por certo, houve batalha espiritual para que eu e você não estivéssemos aqui hoje. As trevas trabalharam, os demônios trabalharam. Os demônios não querem que as famílias estejam reunidas, adorando a Deus no templo, na casa do Senhor, enfim. Mas, com base na palavra de Deus e na promessa do Senhor, nós temos a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, vamos ler a partir do verso 10 do capítulo 6, que diz assim, eu estarei lendo na versão atualizada. Eu vou fazer o seguinte, para poder a igreja participar na leitura, eu leio o primeiro versículo, a igreja lê o seguinte até o verso 20. Amém? Para que haja uma leitura em uníssono com todos os irmãos leem juntos aqui, na tela, ok? Diz assim, quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo, no Espírito, e com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Pelo que sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como sempre, como cumpre sempre, ali mudo cumpre a fazer, Os irmãos poderem tomar assento, por favor. Antes de nós entrarmos no texto, irmãos, eu queria pedir aos irmãos para que orem, porque nós estamos finalizando também ali a obra do Espaço Kids das Crianças, e vai ser muito importante que os irmãos estejam orando, colaborando, porque eu acredito que ainda esse ano o Espaço Kids das nossas crianças vai estar pronto, para a glória do nome de Jesus. Você crê nisso? Com ar-condicionado também, para a glória de Deus? Em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. A conduta do crente na batalha espiritual. Meus amados irmãos, por certo, os demônios, Satanás, trabalharam para que eu e você não estivéssemos aqui nessa noite. E nós, ao lermos esse texto, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, depois de mostrar aos Efésios o padrão cristão para vários aspectos da vida cotidiana, enfim, os irmãos que estão acompanhando as séries, as pregações, os irmãos vão observar que o apóstolo Paulo ele falou sobre vários assuntos,
sobre a questão da nossa salvação, da nossa eleição, da salvação através da graça. Falou sobre a nossa conduta ética, ou seja, o nosso comportamento moral nesse mundo, o nosso testemunho enquanto crentes. Foi ministrado sobre a vida do casal, o relacionamento entre pais e filhos. E agora, o apóstolo Paulo, ele nos mostra claramente que nós estamos num ambiente de guerra. Um ambiente de guerra ou de batalha espiritual. Uma batalha é guerra, irmãos. Mas não é aquela guerra que nós estamos vendo na Ucrânia. Não é aquela guerra que nós estamos vendo entre Israel contra o Hamas. Não é uma guerra política. Não é uma guerra ideológica política, não. Mas é uma guerra espiritual. Não é uma guerra física. É uma luta espiritual. Satanás, ele não quer que essa igreja cresça. Ele não quer que as almas sejam salvas. Por isso que ele vai usar de vários artifícios, várias situações, para tentar nos paralisar, para fazer com que eu e você não estejamos na posição que o nosso Deus quer. E o apóstolo Paulo mostra, ele apresenta o equipamento individual que cada crente precisa se revestir. O apóstolo Paulo, ele mostra as armas. As armas que, devidamente preparada, ela será uma bênção para todo crente que verdadeiramente se equipar, se preparar para essa luta. Então, meus amados irmãos, vejamos assim uma expressão que pouco conhecida, né? Alguns salvaguardas. O que seria salvaguardas? Irmãos, são instrumentos que são benéficos para o nosso sucesso ou a nossa vitória espiritual. Salvaguardas são equipamentos importantíssimos para a nossa vitória. Aí eu pergunto à igreja reunida: quantos querem vencer nessa batalha? Diga amém, irmãos. É batalha espiritual. Então, alguns salvaguardas que serão importantes, assim como o colete salva-vida, assim como qualquer instrumento que possa salvar uma pessoa que está em iminência de morte ou de batalha ou de guerra. Por exemplo, nós já sabemos de situações de terremoto em que uma pessoa que estava dentro de um escombro, ali soterrada, ela foi salva através de um faro de um cão. Quem já viu isso? Aquele cão ali pegou, ele percebeu, tanto é que os bombeiros usam isso, né? E ali percebeu que estava aquela pessoa, está aqui. E aí começou a fuçar ali e achar aquela pessoa e tirar e salvar aquela vida. Então aquele cão, naquele momento, foi um salvaguarda. Assim como a moeda que, em certas ocasiões, quando alguém dá um tiro e bate na moeda e salva a pessoa da morte, é um salvaguarda. Assim, irmãos, como um remédio que, de repente, pode livrar a pessoa do infarto, um exame. Por exemplo, nessa questão desse outubro, é outubro rosa? Qual é o salvaguarda da mulher que pode livrar a mulher de uma situação complicada de câncer? É fazer o chamado, o exame de mamografia, o preventivo. Não deixe de fazer, minha irmã, porque é um salvaguarda para a sua vida. Vocês não estão entendendo?
Então, no tocante às questões espirituais, ou nessa batalha espiritual, nós temos salvaguardas que são importantes na conduta do crente nessa batalha espiritual. Então vamos ver, com base nesse texto, o primeiro salvaguarda. O primeiro é a importância da preparação para a batalha espiritual. Vou repetir. A importância da preparação para a batalha espiritual. Você quer ver uma coisa? Nós estamos vendo alguns países em guerra. Você imagine se um soldado israelita, um exemplo, fosse para o campo de batalha, esquecesse lá o fuzil, esquecesse a granada, esquecesse o capacete e fosse despreparado. Ele seria terrivelmente derrotado, porque está despreparado. Então, irmão, nessa batalha espiritual, o crente precisa se preparar. Eu tenho ensinado as crianças, ensinei meus filhos, eu aprendi isso no seminário, com o meu saudoso professor Naurelino Martins de Souza, que foi uma bênção na minha vida. Eu ensinei meus filhos, e eu louvo a Deus porque meus filhos pegaram isso como um princípio de vida. Aquela frase que marcou a minha história: quem se prepara melhor, serve melhor, né, Giovana? Quem se prepara melhor, serve melhor. Ou seja, no mundo de competição que nós vivemos, uma criança que se dedica ao estudo, uma criança, um pré-adolescente, um jovem, que se prepara, que se qualifica, ele vai estar preparado para um momento de seleção, um momento de concurso. Porque, irmãos, o mercado de trabalho é assim. Eles querem ficar com aqueles que estão melhores preparados. Então, no sentido espiritual, não é diferente. Quem se prepara na batalha espiritual, ele tem a condição de vencer nessa batalha. Por quê, irmão? Você quer ver uma coisa? Quantas tragédias nós estamos vendo no mundo e até mesmo na vida de muitos crentes. Quantas famílias destruídas. Quantos crentes caindo em pecados terríveis, grosseiros. Quantos? Por quê? Porque foram despreparados para a batalha. Infelizmente, irmãos, infelizmente. Tem crente que, ao invés de lutar pelo exército de Deus, está lutando pelo exército do inimigo. Você quer ver uma coisa? Quando alguém fala mal da sua igreja, critica o seu irmão, critica o pastor, critica, está fazendo propaganda em prol do inferno. Está fazendo propaganda do inferno. Por que tem muitos crentes hoje, muitos jovens, filhos de crente, que não querem saber de igreja? Porque, às vezes, dentro de casa, os próprios pais fizeram propaganda em favor de Satanás. Isso é uma realidade. Então, esse salvaguarda de se preparar é muito importante, porque nós vamos para a batalha preparados. Diga aí comigo, preparados. Então, toda e qualquer batalha requer preparação estratégica, bem como cuidados. Então vejam o que o apóstolo Paulo diz no verso 10. Quanto mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, Paulo está dizendo do fortalecimento no Senhor. O crente precisa se fortalecer na televisão. Não. Não é na televisão que a gente se fortalece. A gente se fortalece, diga para o seu irmão, é no Senhor. É no Senhor. A nossa força vem do Senhor.
E isso implica, irmãos, na busca do poder espiritual que capacita o crente a enfrentar o inimigo no campo de batalha. Porque a força vem do Senhor. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Paulo diz aqui, olha, essa preparação é importante nós estarmos conscientes dessa importância de se preparar no Senhor. No Senhor. E na força do seu poder. Nós fomos visitar uma região esses dias, e o Isaac me mostrou, irmãos, na hora que nós estávamos numa determinada estrada, era mais ou menos 4 horas da tarde, uma estrada, né? Desse feriado agora, foi feriado. Irmãos, pessoas ali, as pessoas que são dessa religião, né? Os irmãos têm noção qual é, descarregando ali aqueles trabalhos terríveis, sacrifício de animais, incorporando ali, as entidades baixando aquelas pessoas, provavelmente ali, irmãos, ali tem obra para destruir vidas, para separar casais. E às vezes, irmão, nós temos que dizer que às vezes as pessoas que são de outras religiões se preparam melhor do que até os crentes. Você quer ver uma coisa? Tem religião aí que se o líder religioso falar assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer outra, a pessoa corre. Por exemplo, tem uma religião aí, irmãos, que se o líder falar assim, olha, você meia-noite tem que arriar aquele despacho para separar ou desfazer aquela família, a pessoa vai lá e faz isso, meia-noite. Ah, você tem que abrir uma sepultura e botar o nome da pessoa na cabeça de um defunto. Tem gente que faz isso. Há uns anos atrás, nós vimos o testemunho de uma cantora cristã que ela louvava, adorava o Senhor e, de repente, um câncer apareceu na garganta dela. E ela começou a buscar tratamento, aquela coisa toda. E ela era de uma igreja que não se ligava muito nessas questões de oração, né, irmãos? Aquelas igrejas bem, né? Aquelas igrejas que não importa para jejum, não importa para oração. E aí, depois de muita insistência de um parente dela, levou numa igreja que orava, jejuava, pagava preço na oração. E ele, na hora da oração, manifestou aquela entidade de uma outra pessoa, dizendo que ia matar ela. E através da oração daquele ministério ali, aquela pessoa foi liberta. O câncer foi embora, porque era obra de magia negra. Por isso, irmãos, que nós precisamos se fortalecer no Senhor. Diga para o seu irmão, vamos nos fortalecer no Senhor. E na força do seu poder. Isso implica em busca de poder espiritual que capacita o crente a enfrentar o inimigo no campo de batalha. Eu tenho uma parente que ela dizia que ia botar um parente meu no mel. A Sandra sabe disso, vou botar o fulano tal no mel. E a pessoa morreu perdendo a perna, irmãos. Olha só, no mel, olha o mel do inferno. Isso é o mel do inferno, porque a pessoa morreu perdendo a perna. Isso parente meu. Mas por quê? Tem gente da minha família que não queria buscar o Senhor. Mas é batalha espiritual. Isso não é brincadeira, não. Mas Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Essa força vem do Senhor que capacita o crente a lutar contra os inimigos espirituais. Então, existe esse salvaguarda, que é essa preparação para lutar. Então, o crente tem que estar consciente disso, da importância de se preparar, porque se o crente está preparado no Senhor, ele vai poder dizer, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4,13. O que Paulo diz em Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, você pode vencer essa situação difícil que está no seu lar. Você pode vencer, de repente tem gente fazendo trabalho para destruir você, para desanimar você. Gente que está torcendo pela tua derrota, tem gente que torce pela derrota. Você sabia, irmão, que tem gente que torce pela derrota da igreja? Hoje eu perguntei na reunião da junta diaconal, porque às vezes parece que tem crente que quer a derrota da igreja, irmãos. Porque quando eu deixo de orar pela igreja, você sabe que o pastor também... Eu recebo ataques espirituais terríveis. Eu não vou contar aqui, porque senão vai ficar muito tempo. Nós estamos anos aqui, irmãos. Olha, se eu for citar as experiências que nós já tivemos, já teve gente que manifestou aqui igual cobra aqui dentro da igreja. Ficou igual cobra no chão aqui, ó. Batalha espiritual. Uma vez eu fui chamado para atender um senhor do lado de fora, o cara estava com uma entidade tão terrível, aquela entidade falou assim: você sabia que eu posso acabar com você aqui? Aí quando eu percebi que era uma entidade braba da alta hierarquia, que nós vamos ver lá na frente, da alta patente espiritual, eu olhei para ele, quando me liguei, que era uma entidade braba, aí eu falei assim, ó, eu de mim mesmo não posso contra você. Mas o Deus que me elegeu, que me predestinou, que me chamou antes da fundação do mundo, Ele já te venceu na cruz do Calvário. Ele já te venceu. Ele já te venceu pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aí ele saiu rosnando, urrando e foi embora. Saiu pelo canto e foi embora. Meus irmãos, nós precisamos desse salvaguarda. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos nos preparar e na força do seu poder. Na força do seu poder, nós precisamos estar conscientes, se preparar. E é importante também nós observarmos, como diz o versículo 11, olha o que Paulo fala aqui, acerca do valor do conhecimento. Esse preparo fala também de conhecimento, de procurar entender, de conhecer, irmãos. Nós precisamos conhecer. Olha o que diz o verso 11. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O crente deve conhecer a sua armadura. Imagine a dona de casa que não conhece a panela, que é a panela de pressão. Aí pega lá os corredores de... Não, imagina uma menina que vai casar e alguém fala assim, não, para você fazer lá o feijão, você tem que pegar a panela de pressão. Aí ela vai pegar lá aquela panela Aí pega, né? Aí de fazer macarrão. Tem que pegar a ferramenta certa, irmãos. Nós temos que pegar, nós temos que conhecer. Não é verdade? Pessoal que trabalha aí na área de pintura, gosta de zoar o outro, né, Luiz? Diz assim, não, pega lá a escada de pintar, rodapé. Existe isso, irmão? Escada de pintar rodapé? Ou alguém fala assim, pega lá a bomba de encher pneu de trem. Existe? Não, irmãos. Não existe bomba de encher pneu de trem, porque
O trem não tem câmara de ar, irmãos. A pessoa está te botando pilha. Você tem que saber o que é certo e o que não é. Eu, quando era vendedor da Casa Pernambucana, você era vendedor novo, o pessoal te botava, ó, vai na sessão tal, e às vezes é só para te distrair, para te tirar do foco. Enfim, irmão, nós precisamos conhecer nós precisamos conhecer, o crente precisa conhecer a sua armadura. Paulo diz assim, ó, revestível de toda a armadura de Deus. O crente também deve conhecer as astutas ciladas do diabo. Ah, irmão, do diabo. Porque olha o que diz o versículo número 11. Revestível de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, e o que tem de cilada nas redes sociais? Ciladas, olha, e aqui fica o alerta para os irmãos, cuidado com os golpes de internet. Tem muito golpe de internet. Golpes e mais golpes e mais golpes e mais golpes. São ciladas, que a gente precisa estar esperto, irmãos. O crente também deve conhecer as astutas ciladas do diabo. A expressão as astutas ciladas do diabo pode explicar-se por termos que ajudarão na elucidação do texto. A palavra grega metódia, que significa métodos, ela dá a ideia dessa expressão astutas, ou seja, métodos. Astutas ciladas que podem, ou que poderia ser traduzido por métodos ou artifícios. Irmãos, o diabo não vai aparecer para ninguém de rabo e chifre vermelho, não. Não vai. De rabo, não vai. Ele vai usar ferramentas. Ele vai se apresentar, irmãos, de formas das mais diversas, para enganar o crente. Os artifícios, eu me lembro de um caso, olha só como é que ele arma. Uma conhecida dos anos atrás, ela já tem. Ela veio naquela praça do relógio ali em Caxias, tinha acabado de sair do banco. Aí apareceu uma senhora, minha irmã, paz do Senhor, a paz. Tudo bem? Tudo bem. Daqui a pouco sai uma outra da farmácia, a nossa drogaria. Saiu. Fulano, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha a promoção que eu ganhei, que eu consegui ali na farmácia. Só ganhei um relógio. Olha, deixa eu segurar, só falou para primeiro, deixa eu segurar a sua bolsa, vai lá pegar o seu. Aí a primeira que abordou foi lá, voltou com o relógio. Também consegui o meu. Consegui o meu. Aí a irmã que tinha saído do banco ficou, né? Aí ela falou, vai lá pegar o seu, deixa sua bolsa comigo. Aí ela foi pegar o relógio. Quando voltou, cadê as mulheres, irmão? Levou a bolsa delas. Cilada. O diabo faz isso. Então, irmãos, precisamos entender os artifícios, ou as ciladas perigosas que surgem nos ares da inocência. O sapatinho, como diz os antigos, o diabo vem com sapatinho de algodão, irmãos. Sapatinho de algodão. Ele vem sorrateiramente, como aconteceu com Eva. Ele se apresentou lá no Jardim do Éden, incorporado na serpente, e olha o que ele disse para Eva. Olha, diz o texto, que no capítulo 3 de Gênesis, diz assim, mas a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, olha só como é que ele é astuto. Assim disse Deus, ou assim Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Foi devagarzinho, sutilmente.
Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis, conhecendo o bem e o mal. E diz o texto que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao bobão do homem, do Adão. E os dois pecaram contra Deus. E se hoje nós temos tanta desgraça no mundo, irmãos, a morte física, a morte biológica, o pecado, hoje tanta desgraça foi por causa desse ato de desobediência contra Deus. Mas os irmãos percebam que a serpente, ela veio com o sapatinho, né? Colocando, você quer ver uma coisa? Uma das estratégias do diabo é colocar dúvida nas coisas de Deus, criticar as coisas de Deus, as coisas da igreja. Quantos crentes desviados hoje, irmãos, que estão desviados, que se morrerem vão para o inferno hoje, sabe por quê? Começaram a dar ouvido a Satanás, criticar. Critica a irmã, critica o irmão, e o diabo começa a botar dúvida na cabeça da pessoa, daqui a pessoa vai embarcando, daqui a pouco, pimba. Então, nós precisamos, irmãos, estar preparados para poder não cair nessas armadilhas. Ou seja, são armadilhas que essas armadilhas que, se preparadas, podem pegar o crente desprevenido, tanto na esfera física, quanto na esfera moral. Você quer ver uma coisa? Quantos crentes que estão hoje em dia, quanta gente que estão agarrados no vício de pornografia? Que é uma praga. A pessoa, quando vicia nessa desgraça, irmãos, homem e mulher, quando cai nisso, para se libertar, só a misericórdia de Deus. E quantas famílias destruídas por causa de vício de pornografia? É verdade. Então, o diabo, ele vai tentar pegar, às vezes começa aquela propagandazinha no celular que aparece, né? A pessoa vai, daqui a pouco, pumba. Aí não quer saber mais de culto, não quer saber mais disso, mas por quê? As ciladas, o diabo, ele arma, ele vem com aqueles ares de inocência, vai pegando o crente desprevenido daqui a pouco, irmãos. Então, é muito importante nós nos fortalecermos no Senhor, na força do seu poder. É muito importante nós termos esse conhecimento, esse entendimento das astutas ciladas do diabo. E outra coisa importante que nos fala o verso 11, vamos voltar ao versículo 11 do capítulo 6. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, Paulo está dizendo aqui, ficais firmes, para que possais estar firmes. Isso fala de capacitação, irmãos. Essa firmeza fala de capacitação. Ou seja, nós precisamos estar capacitados para essa batalha. Assim como os soldados nas organizações militares são treinados para a guerra e para a defesa e para o ataque. Treinados. Ontem, eu quero até usar como ilustração, o Fluminense foi campeão ontem porque o técnico treinou o menino e falou assim para ele lá, né? Não foi, Luiz? Chegou para ele, treinou ele e falou: você que vai fazer o gol do título. O garoto pegou, né? Foi lá e definiu o negócio. Por quê? Ele foi treinado, preparado e ouviu
o que o seu treinador falou. Foi campeão. Quem quer ser campeão em Cristo Jesus, irmãos? Para nós vencermos, nós temos que ouvir o nosso grande general, o nosso grande mestre, Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite. Você pode dar glória a Deus, irmão? Você está aqui hoje na presença do Senhor, significa que você está se preparando, você está priorizando as coisas de Deus. E quantos crentes agora, infelizmente, estão lá na televisão, irmãos? Vendo a Xuxa uma hora dessa. Não tem Xuxa não, o pessoal sabe, né? Nessa área tem o Faustão, não. Não, Faustão, não, né? Quanta coisa, né, irmãos? Mas tem gente que troca, irmãos. E depois, sabe o que acontece? Quando passa a prova, passa a luta, não está fortalecido. Porque olha o que o Paulo está dizendo, olha que para que possais estar firmes. A palavra de Deus diz lá no livro de Eclesiastes, se te mostrar de frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Porque, irmão, nós vamos ver mais lá na frente que nós precisamos dessa firmeza, porque tem um chamado dia mau. Você sabe que tem dia que o diabo marca lá no inferno, diz, é hoje que eu vou acabar com aquele pastor, é hoje que eu vou acabar com aquele crente, é hoje que eu acabo com ela, hoje que eu acabo com aquela família. Eles planejam, irmãos. Então, essa capacitação para que possais estar firmes, como diz a parte B do versículo, olha o que diz Paulo, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos dessa firmeza. Isso tem a ver com a capacitação para a batalha. Assim como os soldados nas organizações militares são treinados para a guerra, para a defesa e para o ataque, da mesma forma o crente deve estar preparado e capacitado para a batalha. Somos capacitados pelo nosso general Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, bem como pela palavra de Deus, que nos habilita para o combate. Aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia, levante para o alto e dá uma glória a Deus. Sinal que tem um exército aqui preparado. Aleluia. O crente tem que andar com a palavra de Deus. Não importa se é no livro, não importa se é no celular, o importante é o crente. Hoje nós temos ferramentas, irmãos, que nos ajudam a vencer nessa batalha. E eu quero aproveitar e dizer o seguinte, que o louvor também é uma arma de batalha. O louvor, a adoração. Aleluia. Às vezes o diabo quer pegar a gente pelo caminho para nos entristecer, ver aquele louvor maravilhoso, e o diabo bate em retirada, porque o louvor também nos dá vitória. Às vezes a gente chega na casa do Senhor triste, desanimado, quando o louvor começa, a gente começa a adorar. Aí a presença de Deus nos enche. Aleluia. Quem já sentiu a presença? Porque eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, o primeiro salvaguarda é esse, irmãos. O primeiro salvaguarda é a importância da preparação para a batalha. Aleluia. Nós temos que estar preparados para essa batalha espiritual. Segundo salvaguarda, a importância da conscientização do campo de batalha que nós estamos. É importante nós entendermos, por exemplo, nessa guerra lá, por que Israel está demorando a entrar lá demorou a entrar na região de Gaza lá? Porque lá está cheio de túneis, cheio de minas, aquela coisa. Se eles entrarem de qualquer maneira, pode. Tem que mapear, tem que pesquisar para saber, né? Ou seja, tem que procurar saber. Ou seja, a importância da conscientização desse campo de batalha. Olha o que diz o versículo 12. Observe comigo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Nós precisamos, irmãos, nos conscientizar do campo de batalha que nós estamos. Toda batalha tem o seu campo de ação e envolve todos os aspectos dessa guerra, como lugar de combate, o inimigo, estratégia, armas de defesa, armas de ataque. O campo de batalha não se limita a alguma área geográfica ou terrena, mas abrange em qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Então, irmãos, olha, essa batalha pode ser dentro da minha casa, pode ser aqui dentro do templo, pode ser no teu lugar de trabalho, pode ser dentro do nosso lar. Porque, olha o que diz o apóstolo Paulo, voltando aqui ao texto, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nessa atmosfera que nós estamos aqui, irmão, nessa região atmosférica, você quer ver uma coisa? Tem lugares que você, quem já sentiu isso? Tem lugares que você sente que o negócio está carregado demais. Recentemente, acho que foi o último sepultamento que nós fizemos. Nossa irmã Francisca é testemunha, né, Francisca? Estava com a gente lá. Nós fomos chamados para ajudar uma família, uma senhora conhecida da nossa irmã Francisca, que perdeu a sua filha, novinha. Perdeu de câncer, né? Menina novinha, né, Sandra? Uma doença terrível, né? E ali, irmãos, a menina já tinha assim, alguma inclinação, a mãe evangélica, mas muita gente ali era da outra banda. Na hora que eles iam começar o negócio deles lá, nós chegamos, né? Para a glória de Deus. E, irmão, foi batalha espiritual aquele negócio lá. Ele já ia começar a cantar os pontos dele, aquela coisa toda. O clima não estava pesado, irmã? Mas nós saímos de cá, nós dizemos, Senhor, que teu anjo vá conosco, nos ajude. A batalha vai ser complicada. Mas glória a Deus, irmãos, que Deus nos deu graça naquele lugar. A palavra de Deus foi pregada. Porque o demônio queria nos envergonhar naquele lugar, irmãos. Então, seja no cemitério, seja em qualquer lugar de trabalho, ele vai querer armar, irmãos. Então, é muito importante essa conscientização. É muito importante, ou seja, essa região, esse lugar, como diz aqui Paulo, essas regiões é onde estiver o crente fiel. Onde você estiver, irmãos, é lugar de batalha. Ali se torna o seu campo. Às vezes a batalha pode ser, sabe aonde? Na fila do INSS, na fila do mercado. Enfim, irmãos, nós temos que estar ligados. Temos que estar ligados, porque é batalha espiritual. Então vamos ver como diz o verso 12. O apóstolo Paulo diz no verso 12 que não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. Não é a luta de homens contra homens. Mas é a luta de inimigos espirituais. Você quer ver uma coisa? O que o diabo quer, irmãos? É colocar crente contra crente. Na obra de Deus. E nós que trabalhamos no reino, irmão, temos que vigiar demais com aquilo que nós falamos, com os atos que nós praticamos. Precisamos de muita graça de Deus, irmãos. O meu irmão conta, meu irmão Joacir, que uma certa feita ele foi numa obra missionária e, de repente, quando ele olha, esse meu irmão ele tem aquela experiência da visão espiritual, um demônio do lado do irmão, um espírito. Daqui a pouco aquele espírito se tornou assim como se fosse uma roda, virou uma bolinha pequenininha, aí entrou dentro da boca do irmão. Irmãos, diz ele que foi uma prova, irmãos, naquele trabalho, que aquele irmão começou a falar o que não devia, começou a criticar, fazer um montão de coisa, e foi um problema sério. Só que o meu irmão ligado no Senhor não deu brecha, porque o diabo queria estragar tudo.
O diabo vai querer colocar ministério contra ministério, irmão contra irmã, irmão contra irmão. Nós precisamos vigiar, irmãos. Porque ele não quer que a obra de Deus cresça. Nós estamos com projetos aqui na nossa igreja de crescimento. O diabo vai fazer de tudo. Mônica, vai. Ele não quer ver, porque através de criancinhas. Aqui nós temos muitas criancinhas que visitam a nossa igreja, e quem não tem os pais que não são crentes. Às vezes os pais deixam vir para cá. Através de uma criança dessa, o pai pode ser salvo. A mãe pode ser salva. Às vezes a mãe está em depressão, está em angústia. Minha filha está indo para a igreja, daqui a pouco a pessoa é resgatada e é salva. Por exemplo, o GECEL, pequeno grupo, que a nossa irmã falou. É uma estratégia para a gente ganhar vidas, pessoas que estão destruídas. Mas o diabo vai fazer para parar o GECEL, vai fazer de tudo. Parar os ministérios de jovens, de criança, tudo ele vai querer fazer, irmãos. E nós não podemos dar munição para o inimigo, porque, irmãos, a nossa luta não é contra irmão. Se você está percebendo que tem um irmão que não está vigiando com a boca, não está vigiando com o seu comportamento, ore por ele, ore por ela. Porque o diabo está, muitas das vezes, porque se o crente dá lugar à carne, se o crente dá lugar à maledicência, o diabo adora fofoca, irmãos. O diabo adora fofoca. Fala mal, porque ele quer fazer, ele quer apagar o incêndio, sabe com o quê, irmão? Com gasolina. Isso que ele quer. Então, preste bem atenção. A importância de nós estarmos, de entendermos o lugar desse combate. É nos lugares celestiais. Esses lugares espirituais, como diz o verso 12, esses lugares espirituais possuem conotações distintas. E isso indica lugares onde Satanás e as suas hostes espirituais comandam toda a sua guerra. Ele quer fazer-nos descer para o plano carnal e material para dominar sobre nós. Ou seja, o diabo ele vai nos tentar para nós darmos lugar à nossa natureza humana caída. Eu vou instigar aquele crente. Eu me lembro que assim como me converti, Jesus me salvou pela sua graça, eu trabalhava na casa pernambucana, tinha um crente lá que só a misericórdia de Deus. Eu era vendedor, Adriano, marcava a vez assim, né? Sabe o que o camarada fazia, irmãos? Ô, Fábio, ele pegava o durex, vou ver se o Miguel se converteu mesmo. Aí vinha por trás do meu braço, colava e pum, puxava. Irmão. Aí tinha um outro, Marquinho Caveirinha, né, que a gente... Naquele Portugal lá de Caxias do lado, lembra aquele Portugal ali? Antes de converter, né? Aí na hora do almoço a gente jogava sinuca apostado, aí fumava, tomava um café. Aí Miguel falou que parou de fumar. Quero ver se ele parou. Miguel, vamos pagar um cafezinho para você. Aí ia tomar um café lá naquele Portugal do lado da casa. Lembra aquele português que tinha aquele bar? Aí ele pegava, acendia o cigarro e jogava na minha cara. Tentação, né? Ô bicho sujo do inferno. Né, irmãos? Irmão, para vigiar a gente. Mas nós precisamos estar, irmãos, em vigilância. Jesus falou, lá no Getsêmani, vigiai e orai, para não entreis em tentação. Precisamos vigiar e orar. Vigiai e orai, diz o Senhor, para que não entreis em tentação. E agora, como diz o verso 11 e 12, olha o que diz o verso 11 e 12. Paulo diz claramente, novamente, nós estamos esmiuçando o texto, presta atenção, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É importante, nessa conscientização do campo de batalha,
nós entendemos quem são os nossos reais inimigos. Desses inimigos, irmão, se destaca o principal. Quem é o nosso inimigo principal, irmãos? O nosso inimigo principal, irmão, nessa guerra é Satanás. O verso 11 diz, o diabo. A palavra diabo significa caluniador. É ele e as suas astutas ciladas. O versículo identifica-o como o diabo, como o inimigo número 1 dos gemidos. Ele existe, irmãos. E uma das estratégias deles é dizer que não é ele. Não, no Senhor não existe. É uma das estratégias do diabo. E quem é ele? Ele é aquele querubim caído, como está lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28 fala que ele foi expulso do céu. Ele é aquele querubim que caiu, que foi expulso, porque ele quis usurpar o trono do Criador. E Deus expulsou ele com a sua tropa, com a sua elite de anjos que caíram com ele. Está lá em Ezequiel 28. Eu não vou ler porque o tempo não dá. Ele é chamado do príncipe desse mundo, como diz lá em João 12:31. O Deus desse século, como diz lá em 2 Coríntios 4:4. É contra ele, irmão. Ele que é o capitão. Inclusive, você pode até buscar lá no YouTube, tem um vídeo muito antigo do irmão Adão, um irmão que teve a experiência do arrebatamento, e ele, nessa experiência de revelação, ele disse que lá no Hades, ou no Sheol, no inferno, Satanás, ele faz a reunião dele, e ele diz assim, hoje que você vai separar aquele casal. E esse irmão conta na revelação que o demônio, quando chega no casal, ele começa a cutucar aquele cônjuge que dá mais lugar à carne. Mas ele conta na revelação que sempre dentro do casal aquele que vigia mais. Ó, cuidado com aquele vigia mais. Então você vai em cima daquela lá, ou daquele. Por isso que nós vemos aí, irmãos, crimes de feminicídio dos mais variáveis. Quanta desgraça acontecendo, infelizmente. Por quê? Sempre tem alguém que dá mais lugar e tem alguém que vigia mais. Ele conta nesse testemunho dele. Então o diabo ele faz, irmãos, as suas reuniões com o objetivo de acabar mesmo. Então, além de Satanás, nós temos as chamadas hostes espirituais. Essas hostes incluem várias ordens e classes de espíritos caídos. O reino de Satanás é organizado. O texto nos apresenta basicamente 3 categorias de inimigos que são os escalões de Satanás. Nós vamos observar os principados e potestades. O verso 12 nos fala de 2 tipos de ordens angelicais que exercem atividade de comando sobre os demônios contra os gemidos. Ou seja, é como se fosse, irmãos, a tropa onde tem tipo assim, soldado, cabo, tem aqueles demônios que são de baixa patente, de alta patente. Eu me lembro que quando o pastor olhava Jockey Club, eu me lembro que ia ministrar uma cerimônia de 15 anos, estava preparadinho, todo arrumadinho, né? Lembra, Sandra? Cara, cerimônia de 15 anos, festinha, daqui a pouco um diácono falou, pastor. Aí falou assim, pastor, dá para o senhor orar pela minha tia que está passando mal, está com dor de cabeça? Eu pensei que era dorzinha de cabeça, irmão. Irmãos, quando eu cheguei lá, irmãos, fui orar pela senhora, irmão, tinha uma entidade braba na mulher. Eu estava de paletó nesse dia, a mulher me pegou por aqui, Adriano, ó, me jogou longe. Uau! Meu Deus! Aí eu... Caramba! Mulher com força de 10 homens. E eu, né, pau, olha que eu sou pesadinho, né, irmão? Aí eu falei, meu Deus, o negócio aqui está estreito. Aí eu saí daqui a pouco, quando eu senti que era negócio brabo, da alta hierarquia, porque tem esses demônios, irmão, tem esse demônio modelo vira-lata mesmo, você expulsa e já sai saindo. Às vezes o crente no jejum, não ora, não faz nada e já está saindo, em nome de Jesus, já está saindo. Né? Tem os demônios que é da baixa patente, né? Mas tem demônio, irmãos. Só a misericórdia de Deus. Nós já pegamos aqui, que brabo. Mas nesse dia eu falei, Jesus ficou estreito do meu lado.
Aí eu pensei assim, não, Jesus, esse negócio aqui eu tenho que pedir reforço. Aí tinha umas irmãs lá de oração, né, que não faltava, a Ana Cláudia. A irmã Ana Rodé, lembra da Rodé? Sandra Rodé. O grupo lá de irmã, não, Jesus, não vou dar esse irmão. Aí eu falei assim, olha, Satanás, me aguarda aí que eu volto com reforço. Aí eu fui ministrar, meu irmão, essa coisa séria. Aí eu fui lá e ia começar, Jesus, tem misericórdia, assim, e agora, Jesus? Vou levar com reforço. Aí, vai lá que eu sou contigo. Aí eu chamei as irmãs, acabou o culto, fomos lá, voltamos com reforço. O bichão já tinha até ido embora, irmãos. Depois ainda teve retaliação em casa, depois ainda. Mas é batalha, irmãos. Irmãos, não é brincadeira, não. Talvez essa prova, essa situação que você está vivenciando aí, é diabo que quer te desanimar, que quer fazer situações complicadas na tua vida, ou no teu trabalho, na tua casa. É demônio, nós temos que buscar o Senhor, porque diz a palavra do Senhor o quê, irmãos? Tiago, vamos colocar de pé para encerrar, irmãos, que hora já foi. Tiago 4,7. O que diz lá? Para fechar. Tiago diz lá: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E essa sujeição a Deus, irmãos, começa com reconhecimento que de nós mesmos nós não temos condição de vencer Ele. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, nos obedecer a Deus, nos humilhar diante do Senhor, buscar a Deus em oração, como diz Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Nós vamos orar nesse momento. Queria convidar você, eu não sei que tipo de situação você está vivenciando, mas eu queria orar por você, irmãos, aqui nessa noite. Vamos somar nossas forças juntos agora, porque quem sabe essa pressão que você está é um ataque demoníaco lá na tua casa, na tua família. Vamos juntos resistir o mal.